Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Angel, sejam todos bem-vindos ao meu canal e eu quero falar sobre o poder das perguntas. Existe uma técnica de afirmação e outra técnica chamada afirmações. Afirmações seriam perguntas que você faz, seriam afirmações que você faz em formatos de perguntas. Nenhuma das duas pra mim deu muito certo quando eu fiz, porque a minha mente sempre me sabotava com afirmações ou afirmações. Aquela ideia de eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abençoada. Eu tenho uma mente muito racional, então quando eu fazia essas afirmações, novamente o meu sabotador interior olhava pra mim, dava risada, né? Claro. Como assim eu sou rica, eu sou próspera, com tantos problemas? E ainda jogava na minha cara todas as minhas dificuldades e problemas, pra realmente assim tirar toda e qualquer ideia de afirmações que eu tinha. E o mesmo acontecia com as afirmações. Tipo assim, imagina que ao invés de afirmar que eu sou rica, eu pergunto: por que eu sou rica? Por que eu sou próspera? Afirmações funcionam desse tipo. Você pega e coloca um questionamento, sabe? Você transforma a afirmação em perguntas. É assim que foi criada a tal das afirmações pelos treinadores mentais. Tem muita gente que funciona. Aí eu quero falar do poder das perguntas no sentido do Access. Eu aprendi a fazer muitos questionamentos e perguntas através do Access Consciousness. É assim, gente, eu não tenho formação e eu não passei pelas barras de Access, não. Mas eu tenho um livro do Gary Douglas, Dinheiro Não É o Problema, Você É. Vou deixar a foto no vídeo para vocês verem qual livro é esse. E o livro do Dan Heer, Sendo Você Mesmo Mudando o Mundo. São dois livros incríveis, sensacionais e que tem muitas perguntas do Access lá dentro. As perguntas é uma das ferramentas do Access Consciousness, tá? Não é a única, que nem eu achava que só barras de Access que era. Não, aí eu descobri que existem diversas outras ferramentas. E as perguntas é uma das ferramentas que Gary Douglas e Dan Heer disponibiliza pra gente. Eles ensinam, tem o canal do Dan Heer que eu sigo e o pessoal que faz Access também compartilha muito ensinamento das perguntas porque eles disponibilizam pra gente. Então você vai encontrar diversas perguntas e até algumas frases aclaradoras do Access por vários lugares, né? Por exemplo, aquela tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, é uma frase do Access Consciousness. E é uma frase muito boa. Então, o que acontece? Como eu digo pra vocês nos meus áudios, você precisa testar as ferramentas pra ver se funciona. Tudo funciona com teste. Não adianta eu falar que dá certo, que não dá certo, se eu nem usei, né? A mesma coisa que eu sempre falo pros meus filhos. Não adianta você dizer que gosta de algo se você, ao menos, não experimentou. Então, experimente primeiro e aí sim tire a sua conclusão. E não tire a sua conclusão com base no que você tá vendo. Às vezes você olha algo e não gosta da aparência, do aspecto, do cheiro, mas às vezes você gosta do sabor. Então, experimenta primeiro pra saber. Gente, as ferramentas é a mesma coisa. Eu só vou saber se dá certo pra mim se eu experimentar. Então, aqui no meu canal eu compartilho que dá certo pra mim, eu falo das minhas experiências. Como eu disse, por muito tempo afirmações e afirmações não fizeram qualquer diferença na minha vida, mas as perguntas, da maneira que o Access apresenta e quando você vai treinando com aquelas perguntas que eles disponibilizam pra gente, você vai criando as suas próprias perguntas através daquilo. O que acontece? Quando eu ia fazer afirmações, a minha mente sabotadora começava a se armar contra as minhas afirmações. Então eu ia fazendo afirmações positivas e dentro de mim uma vozinha dizendo: até parece. Sim, você vai conseguir, vai sonhando. Então vinha com aquelas mensagens negativas em cima das afirmações que eu estava fazendo. Se eu fizesse as afirmações, não era diferente. Eu começava a fazer as afirmações em formato de pergunta, as respostas que vinham eram: você tá ficando maluca? O que é isso que você tá falando? Você tá ficando doida? Sabe? Era como se fosse assim, de um jeito ou de outro, minha mente ficava tentando me sabotar. Só que aí, eu aprendi com o Access a fazer as perguntas do tipo: está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que tá acontecendo aqui que eu não estou vendo? O que eu sei que eu estou fingindo não saber? Porque o meu subconsciente, aquela parte de mim que tá conectada com o todo, tem todas as respostas. Mas o meu ego camufla as respostas e eu finjo não saber, não conscientemente, inconscientemente. Então, inconscientemente, às vezes a gente acredita que não sabe, que não tem a resposta, que não tem a direção. A conclusão é a morte. Então, se eu concluo que eu não vou conseguir, pronto, eu já dei uma decisão, eu já dei uma declaração sobre algo. Eu afirmei que eu não consigo. A minha mente automaticamente se tranca para qualquer possibilidade. Já as perguntas, conforme o Access apresenta e nos ensina a fazer, tipo, que soluções tem aqui que eu não estou vendo? O que é possível fazer? O que mais eu posso fazer? Como eu posso mudar essa situação? Esse tipo de pergunta que você vai perguntar. O que se requer para que essa situação mude? Então, você vai fazer perguntas desse tipo. O que eu percebi com as perguntas do Access? Eu percebi que cada vez que eu fazia pergunta, eu desarmava a minha mente sabotadora. Então, por exemplo, quando a minha mente sabotadora, porque ainda hoje ela fica tentando me sabotar todos os dias, quando ela começa, eu automaticamente já começo. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que está certo sobre
sobre mim que eu não estou percebendo? O que está certo sobre essa situação que eu não estou percebendo? Porque o que acontece? Vamos supor que você fez um desejo para o universo. Quero ganhar X de salário semanalmente, mensalmente. Quero fazer 5 mil por mês. Eu coloco sempre esse exemplo, né, gente? Quero fazer 5 mil por mês. Aí a sua mente, da onde? Como? Por quê? Como que você vai fazer? Aí você pergunta pro universo. Universo, o que se requer para que eu faça esses 5 mil por mês? O que é preciso para que eu alcance esses 5 mil por mês? O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Qual caminho eu posso tomar? Tá vendo? Fiz um monte de perguntas aqui. Quando eu faço isso, automaticamente eu não estou afirmando que eu tenho, não estou afirmando que eu faço com facilidade e também não estou fazendo afirmações do tipo, eu faço 5 mil por mês, isso é uma afirmação. Por que eu faço 5 mil por mês? Uma afirmação. Eu não estou fazendo nenhuma dessas duas coisas, entende? Eu estou dizendo ao universo que eu desejo fazer 5 mil por mês. Aí eu pergunto, o que se requer para que isso aconteça na minha vida? O que mais é possível? Aonde eu posso encontrar a saída para essa situação? De que maneira eu posso agir aqui? O que mais se requer para que isso seja possível ainda hoje, sabe? Então são perguntas que você pode estar fazendo que você vai quebrando a sua mente sabotadora. Porque o que acontece? Esse tipo de pergunta, a sua mente sabotadora, o seu ego, não vai saber responder. O que ele faz? Ele silencia, ele sai da frente. Gente, eu achei assim incrível o poder das perguntas. Porque quando eu percebi que eu fazia pergunta e de repente não tinha uma mente ali, você é tola, que não sei o quê, você não vai conseguir, para com isso, não vai dar certo. Não, cada vez que eu faço essas perguntas que eu estou falando pra vocês, e se vocês tiverem a oportunidade de comprar esses livros que eu falei, compre, leiam eles, vocês vão entender o que eu tô falando, mas também procure, por exemplo, tem a Vivian Bragança, tem a Débora Bica, que elas dão vários exemplos, vocês podem estar anotando e faz igual eu comecei com muitas perguntas do Access, mas ao longo do tempo eu fui desenvolvendo perguntas que tem muito a ver com a minha energia. Basicamente, o que eu necessito fazer, eu vou desenvolvendo perguntas baseado na minha própria energia, mas com isso, eu comecei primeiro com as perguntas do Access, e aí ao longo do tempo eu fui me observando, aprendendo. Por exemplo, se você não sabe que pergunta fazer, que pergunta eu posso fazer, universo, para obter a resposta que eu preciso? Pronto, básico, simples. Sua mente não vai te sabotar. Não fique desesperado, ansioso. Apesar que a pergunta, ela já dá uma tranquilidade, porque você tem certeza que a resposta vai vir de algum lugar. Às vezes chega através de um vídeo, às vezes chega através de um livro, às vezes chega através de um filme que você assiste, uma música que você escuta, entende? Você tá andando na rua, do nada, assim, vem, é isso que eu tenho que perguntar. É isso que eu tenho que fazer. Tá entendendo? É muito legal, porque assim, você abre, principalmente, abaixando a guarda do seu ego, você consegue ficar aberto para as respostas que o universo traz, que é incrível, porque a sincronicidade que isso te coloca é sobrenatural, entende? É maravilhoso. Então, assim, eu recomendo que vocês estudem um pouco sobre essas perguntas do Access, pesquisa, descobre e começa a praticar essas perguntas básicas, simples, o que mais é possível, o que eu posso fazer para mudar essa situação, o que se requer para que isso mude. Começa com essas perguntas básicas e aos poucos você vai ver que você vai mudando e de repente você mesmo vai criando perguntas para você que tem relação com a situação que você quer mudar ou com o resultado que você quer alcançar, entende? Então sim, as perguntas são poderosas e o que eu mais gostei das perguntas foi que o meu ego baixou a guarda, porque ele não tem respostas. E aí, como ele não tem respostas, ele tem que abrir o caminho para o todo, responder para o caminho para o todo, por eu em sincronicidade com as situações que vão trazer o resultado ou a resposta que eu quero para aquela situação, para aquele momento, certo? Isso é incrível. Um alerta, não pergunte, apesar que eu comecei com o porquê, mas não pergunte o porquê. Sabe por quê? Vou explicar para vocês, tá? Para mim fez muito sentido quando a Vivian explicou. É o seguinte, o todo, ele não vai te responder igual eu estou comentando com vocês aqui. O todo não vai chegar em você e falar assim, olha, você faz assim, você faz assado. Não, ele vai colocar você, a sua pergunta vai trazer sincronicidades até você, vai atrair situações para você resolver, para você ter o resultado. Então você vai ter o resultado e a resposta através de sincronicidades. É incrível, é poderoso, funciona. Você tem que estar alerta, lembra? Tem que ter uma atitude sua, tudo parte de você. Então você fez a pergunta, observa que o universo vai te trazer a resposta. A Débora Bica chama as respostas do universo de motoboys do universo. Através dos motoboys do universo, é assim que ela chama, você sabe exatamente o que você tá pedindo pro universo, tá? Mas aí você tem que ir lá no canal dela e assistir direitinho, que ela explica bem legal essa parte. Aí você vai e fala pro universo, por que eu estou nessa situação? Por que tá acontecendo isso? Sabe o que vai acontecer? Vai vir pra você mais do mesmo. Então, vamos supor que o seu relacionamento tá ruim, você teve um relacionamento abusivo, ou vários, aí você fala assim, por que eu só atraio relacionamento ruim? O que vai acontecer? Você vai atrair outro relacionamento ruim, porque a sua pergunta tem que ser respondida com sincronicidades. Qual é a sincronicidade que vai vir pra você? O porquê. Aí você vai atrair exatamente a mesma coisa. Você não vai entender. O universo tá te respondendo, mas você não vai entender. Entende? Se você fez uma pergunta do porquê eu estou atraindo, só atraio relacionamentos ruins, você vai atrair mais um relacionamento ruim, porque o universo vai mostrar pra você. É porque, entendeu? Só que você vai entender a resposta? Não vai. Vai continuar atraindo mesmo. Por isso que a Vivian fala que fazer a pergunta do porquê não é legal. Tipo assim, o universo vai responder, só que o jeito que ele vai responder você não vai entender, entendeu? Então você tem que responder como eu mudo essa situação, o que se requer pra que eu mude essa situação, o que é necessário pra que eu atraia um relacionamento perfeito, um relacionamento que eu idealizo
preciso, um relacionamento bom, ou o que se requer para que eu consiga ter um emprego dos sonhos, para que eu consiga trabalhar autônomo, que eu consiga fazer meus 5 mil por mês, por semana, por dia, entende? Você vai fazer esse tipo de pergunta. Porque como o universo vai colocar você em sincronicidade com as coisas, se você perguntar o porquê, ele vai colocar os porquês na vida, e aí você vai olhar e falar, nossa, mas é só nhaca que vem. Então o porquê vai trazer nhaca porque é o jeito que o universo tá te respondendo, ele tá colocando as sincronicidades do porquê aquelas situações acontecem. Só que você não vai entender, entendeu? Então para que você entenda a resposta, você precisa fazer uma pergunta com mais clareza, que as respostas sejam mais claras, que as sincronicidades sejam mais claras, e observar que o universo, ele manda sincronicidades o tempo todo, tá bom? Ele te coloca em sincronicidades o tempo todo. É uma ferramenta muito poderosa, foi uma ferramenta que me ajudou a destravar muita coisa na minha vida, desbloquear muita coisa na minha vida. Era um caminho que tava completamente bloqueado, completamente travado, e quando eu comecei a fazer as perguntas, os questionamentos, sim, foi destravando completamente a minha vida. Outra coisa, as perguntas pessoais. Quando você vai fazer perguntas de quem sou eu, porque eu estou aqui, é diferente disso que eu estou falando aqui, tá, gente? Aqui eu estou falando de perguntas que o Access traz pra você, que você pode entrar em sincronia com o relacionamento dos seus sonhos, casa dos seus sonhos, com o carro dos seus sonhos, com o emprego dos seus sonhos. Agora, quando a gente tá falando de desenvolvimento pessoal, aí as perguntas quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Pra onde eu vou? Essas 3 perguntas, se você nunca fez na sua vida, anota agora e já começa a fazer. Volta o vídeo, pega essas perguntas e faça pra você, até você obter as respostas, porque é isso que vai fazer você começar a se conhecer de verdade. Quem sou eu? Da onde eu vim? Pra onde eu vou? Ok? Eu acho que eu passei tudo a respeito de perguntas, né? Eu tô passando algumas ferramentas que são essenciais para nosso desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento e transformação, e essas ferramentas que eu estou passando vai ajudar você a se autoconhecer, a descobrir mais sobre você. O autoconhecimento, gente, é fundamental e importante. Conhecimento é vida, mas autoconhecimento é tudo. Porque através do autoconhecimento que eu conheço as armadilhas que vêm, que eu conheço o que não está certo, que eu conheço que eu posso estar tomando a decisão errada. Eu preciso me conhecer profundamente. Porque daí quando vem o autoconhecimento profundo, eu sei que eu começo a olhar cada situação e reconheço o que é meu e o que não é meu, o que tá vindo de fora. Eu sei aonde eu estou sendo testada. Eu reconheço, por exemplo, quando eu sofro alguns ataques de seres negativos, e não é por mal, gente. Eu sempre falo assim, eles são nossos irmãos também, e muitos deles escolheram não evoluir, tá tudo bem. Só que os ataques, muitas vezes, é porque a nossa luz começa a brilhar demais. E aí eles não querem, não é porque, nossa, eu sou incrível e poderosa, não é isso, mas é que quanto mais a minha luz brilha, mais eu possibilito outros irmãos de terem a sua luz. Que a minha luz, ela se torna como um farol para as outras pessoas também acenderem os seus faróis, tá bom? E aí os negativos, muitas vezes, que se alimentam, né, que a gente que conhece aí por obsessores e tal, eles fazem de tudo muitas vezes pra nos impedir, porque às vezes a gente tá tirando deles aquelas pessoas que eles obsidiavam, né? Aí a gente começa a atrapalhar o obsidiar deles, aí eles começam a vir querer nos atacar. Só que quando eu me conheço, aí vem, por exemplo, um pensamento negativo do nada. Eu sei que da onde tá vindo, eu sei que não é meu. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Ou, vamos supor, ele começa a fazer ataques espirituais. Queima objetos dentro da minha casa, faz. Porque assim, é assim que eles fazem. Primeiro eles começam a tentar atacar você através do sentimento, pensamento, sabe? Começa a querer pôr ansiedade e preocupações na sua cabeça. Não dá certo? Aí a energia começa a pairar sobre a sua casa. Pode queimar objetos, pode acontecer um monte de coisa. Você continua em paz, a tranquilidade, ele pode começar a usar pessoas, parentes, amigos, colegas, vizinhos, sabe? Outras pessoas pra tentar te atacar. Por quê? Ele vai tentar tirar sua paz de espírito. Ele vai tentar fazer você... Vamos supor, você tá elevando a sua frequência, você tá elevando a sua energia, ele vai fazer de tudo pra te tirar dessa energia positiva, porque quanto mais você brilha, mais você faz com que as outras luzes se acendam também. E aí você tira o alimentozinho dele, né? Porque são vampiros energéticos. E aí você começa a atrapalhar o esquema deles, né? De vampirização. Então, por isso que eles nos atacam. Só que eu só reconheço os ataques e eu até consigo me defender, não é me defender, como diz a Aline Campos, eu não me defendo, eu faço com que minha luz transborde. Quanto mais eu elevo minha luz, mais protegida eu estou, né? Então, eu emano mais luz pra conseguir fazer com que as energias negativas fiquem cada vez mais longe. Só que eu só reconheço que eu estou passando por um ataque, alguma coisa tá vindo de fora, quando eu me conheço o suficiente pra isso. Senão, eles jogam uns pensamentozinhos, umas ideiazinhas, uns medos, uns conflitos interiores, aí eu olho e não reconheço que aquilo vem de fora. Pra isso, eu preciso me conhecer muito bem, tá bom? Então, o autoconhecimento é fundamental, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte dessa família de luz. Deixe seu like pra que o YouTube entenda que é relevante e entregue pro máximo de pessoas o possível. Compartilha com outras pessoas essas ferramentas que são incríveis, têm transformado a minha vida, e clientes e amigos que eu tenho passado também estão tendo grandes resultados. Como eu digo, aqui no meu canal eu só compartilho coisas que eu já experimentei, tá, gente? Essas coisas da minha experiência, ok? Aguarde as próximas mensagens, beijos de luz e até as próximas. Tchau!